Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde aí com vocês, gente? Bom, eu queria falar rapidinho com vocês sobre a reviravolta aí que aconteceu na negociação com o Paulinho, na verdade que pode acontecer, né? E também sobre o Dudu. Não sei se vocês viram aí o que aconteceu, inclusive até o Paulo Serdão ontem acabou se pronunciando. Enfim, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação. Estou aqui todos os dias trazendo informações, opiniões do Verdão aí pra vocês, tá bom? Deixa eu aproveitar e indicar aqui no vídeo para vocês a 1xBet. Gente, 1xBet que patrocina grandes clubes europeus, já patrocina o canal há muitos anos. É uma casa 100% regulamentada, é uma das primeiras que surgiu no mercado, inclusive. Então, gente, 100% confiável para você deixar os seus palpites, tá? Mesmo com o futebol brasileiro de férias, tem muitos campeonatos para você palpitar aí, tá? Jogo é que não falta, tá bom? Enfim, vou deixar tudo certinho aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, para você ir lá deixar o seu palpite, fechou? Bom, gente, antes de falar do Paulinho aí, mercado da bola, que tá bem agitado no Palmeiras, eu queria falar rapidinho sobre o que aconteceu entre Dudu e a homenagem que a torcida organizada do Palmeiras iria prestar ali para ele, tá? Inclusive, a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, foi cobrada por não fazer nenhuma homenagem para ele. E aí, no dia de ontem, perdão, o Paulo Serdão se pronunciou falando que eles tinham planejado sim uma homenagem para o Dudu, tá? Inclusive o ex-goleiro Marcos estava confirmado para a festa, iam ter outros jogadores também. Ia ser uma homenagem muito bonita lá na quadra da Mancha Verde, só que o Dudu cancelou. Inclusive, olha só, o atacante Dudu preferiu não ir ao evento que aconteceria na quadra da Mancha, inclusive com a presença aí do ex-goleiro Marcos e outros jogadores. E também o Dudu ia receber uma homenagem do Palmeiras, mas olha só, Dudu vai recusar a homenagem que receberia na semana que vem da Academia de Futebol. O evento já estava combinado, mas será cancelado. Pessoas próximas ao jogador afirmam que a ideia é que ele continue sua vida normalmente, siga sua carreira depois de sofrer muito com a saída conturbada do Palmeiras. Dudu não esconde que ficou magoado pela forma como tudo foi conduzido, mas quer esquecer e recomeçar. E o recomeço será no Cruzeiro. Então, as informações é que ele deve ser jogador do Cruzeiro. Bom, gente, é muito difícil para mim falar sobre esse assunto, porque eu fui uma das poucas mídias, eu acho que do Palmeiras aqui, uma das poucas mídias, que quando aconteceu tudo aquilo com o Dudu, ficou contra o Dudu. Eu fiquei maluca da vida com o que o Dudu fez. Eu nem preciso repetir, né? Quem estava comigo desde aquele vídeo sabe a minha reação, o quanto eu fiquei chateada, magoada, enfim, como tudo as coisas foi conduzida, né? Como foi conduzido pelo Dudu. Só que acontece, a Leila falou de um lado, o Matos falou do outro, e do Dudu não teve um pronunciamento explicando por que ele procurou o Cruzeiro. Pessoas próximas ao Dudu chegaram a falar que quando ele saísse do Palmeiras, ele ia botar a boca no trombone. Só que ele já não é mais jogador do Palmeiras. Então ele poderia falar, mas ele não falou absolutamente nada. Então eu dou a entender o que eu quiser, correto? Eu dou a entender o que eu quiser. No meu entendimento, ele apenas quis mesmo procurar um novo clube e deixou o Palmeiras, e quis deixar o Palmeiras naquele episódio, foi pressionado ali, né? Antes de assinar e acabou resolvendo não assinar, mas se aquela história não tivesse vindo à tona, se o Matos não tivesse antecipado, ele teria sido jogador do Cruzeiro naquela época. É o meu entendimento. Eu vou mudar aqui a fala, né? Vou, assim, até chegar a pedir desculpa pro Dudu se um dia ele se pronunciar e contar a versão dele, porque a versão que tem até agora é essa. E ele teve a chance de falar. E aí, por que ele cancelou uma homenagem que a torcida ia fazer para ele? Todo mundo sabe que a Mancha Verde sempre teve uma ligação muito forte com o Dudu. Vários integrantes da Mancha já estiveram na casa do Dudu, inclusive participaram do casamento do Dudu. Então tem esse carinho, né, entre o Dudu e a torcida organizada do Palmeiras. O Dudu já foi também várias vezes na quadra da Mancha. E com tudo programado, o Dudu desistiu de estar presente nessa homenagem e também desistiu de ir na homenagem que o Palmeiras ia fazer para ele. Só que assim, a do Palmeiras lá na Academia de Futebol eu até entendo, porque ele com a Leila, né, não, com certeza não se bicam, enfim. Não teria clima, eu acho que, né, para ele ir até a Academia de Futebol receber ali uma homenagem. Agora, com a torcida, por que ele cancelou? Por quê? Eu de verdade queria saber o porquê. Porque não faz sentido. A torcida, principalmente a Mancha Verde, sempre abraçou o Dudu. Sempre. Inclusive, nesse episódio, ficou a favor do Dudu, né? Dizendo que teve uma própria nota da Mancha dizendo que um dia o Dudu falaria algumas coisas. Só que até agora o Dudu não falou nada, né? E aí ele recusou, inclusive, uma homenagem para ele. Então, gente,
De verdade, de coração aberto aqui, não é porque é o Dudu não, poderia ser qualquer outro jogador, estaria falando da mesma coisa. Eu acho que a gente não tem que ficar colocando o jogador acima do Palmeiras, né? O jogador quer seguir a vida dele e tá tudo bem. Não vai apagar o que o Dudu fez pelo Palmeiras, não vai apagar a sua história no Palmeiras, isso jamais, ninguém vai apagar a história do Dudu no Palmeiras. Só que vocês têm que ser igual eu um pouquinho aqui, né? Porque quando você se importa mais com o Palmeiras do que com os jogadores, quando os jogadores importantes saem, no caso como é o Dudu, você não sente tanto. É óbvio que fica aquela. Não é, eu não senti tristeza, confesso pra vocês. Não senti tristeza, eu sinto gratidão por tudo que ele fez, tá? Mas é óbvio que fica aquele pensamento, nossa, imaginei que o Dudu fosse se aposentar no Palmeiras. Cheguei a pensar isso mesmo, né? Só que eu não fico com essa melancolia e essa choradeira e essa implorando para que o Dudu, eu nunca implorei para que o Dudu ficasse. Eu entendo que o ciclo dele no Palmeiras acabou e que agora ele vai para um novo clube e tá tudo bem. Eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo, porque se você olhar, o jogador não tem, né, eu acho que o mesmo amor que a torcida tem pelo clube. Ele não quis nem homenagem da torcida, que queria homenagear ele, e não teria nenhum problema. Mesmo que ele tenha um acerto com o Cruzeiro, gente, o Matos e ele são amigos íntimos. O Matos jamais deixaria de contratar o Dudu se ele fosse numa despedida com a torcida organizada do Palmeiras. Então, pra mim, não faz sentido ele ter recusado. E é isso, tá? Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Eu pretendo não falar mais do Dudu aqui no canal, a não ser que no futuro ele venha se pronunciar, porque até então, se ele não se pronunciar, eu vou continuar entendendo que a única pessoa responsável por tudo o que aconteceu foi o Dudu. Ele próprio quis sair do Palmeiras. Agora, se um dia ele contar a versão dele, aí eu vou tirar as minhas conclusões e posso até um dia chegar aqui e pedir desculpa por não ter ficado do lado dele naquele episódio. Mas é isso, vida que segue, que o Dudu seja feliz no Cruzeiro ou aonde quer que ele vá jogar. E o Palmeiras continua aqui e continuará existindo, né, até quando nós não estivermos mais aqui. Então os jogadores vão passar, o Palmeiras vai ficar e a única coisa o meu único pensamento, gente, a única coisa que eu me apego é o escudo, a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque eu não sofro, tá? De verdade. Pode sair quem for do Palmeiras, que pra mim tá tudo bem, Palmeiras continua. É o meu pensamento também, não tem problema vocês serem diferentes, né? Mas enfim, é uma opinião também, deixa a opinião de vocês e vamos falar de mercado da bola e de Paulinho novamente, uma reviravolta na negociação pelo Paulinho. Por quê? Saiu a informação ontem, né, que o Palmeiras estaria interessado no Paulinho e poderia fazer uma oferta pelo jogador. Hoje essa é uma informação que poderia ser por volta de 18 milhões de euros que o Palmeiras ofereceria ao jogador. Ao jogador, isso, ao jogador e ao Atlético Mineiro. Só que envolveria dois jogadores nessa negociação. Falaram sobre o Patrick, que é da base do Palmeiras, e o Gabriel Menino, né, ser envolvido nessa troca. Mas, inclusive ontem, eu coloquei o Rony na capa, mas de sacanagem. Opa, gente, bati no microfone aqui, me perdoa. Ontem eu coloquei o Rony na capa, mas eu coloquei de sacanagem, porque eu vi a torcida do Palmeiras pedindo para que o Rony fosse negociado aí nessa transação com o Paulinho, né, que envolvessem o Rony no negócio. Então eu falei que era um pedido da torcida. E hoje sai a informação, inclusive, de que o Rony realmente pode entrar nessa troca, nessa negociação, né? O Paulinho vem, o Palmeiras oferece os 18 milhões e pode ser que o Rony entre aí nesse negócio. E aí a torcida ficou mais animada ainda, né? Porque vem o Paulinho, o Rony vai pra lá. É que assim, ontem, quando eu falei sobre a vinda do Paulinho, eu até esqueci de citar que eu falei que ele se lesiona muito, mas eu esqueci de citar que, inclusive, ele está operado, né? Recém-operado, ele deve voltar a atuar só em abril. Então seria uma contratação realmente só pensando no Mundial. É óbvio que é uma contratação de risco, porque ele volta só em abril. Logo já começa o Campeonato Brasileiro e aí vai ter pouco tempo para se adaptar e já jogar o Mundial, que é em junho, ali, junho e julho, né? Então, assim, seria pouco tempo. O Palmeiras estaria fazendo uma contratação de risco, já que sairia a contratação dele por volta de 114 milhões de reais. É um valor considerável. Eu repito o que eu falei ontem, eu acho um bom jogador. Não tem como eu ficar reclamando, mas o Palmeiras vai pagar tudo isso em um jogador. Se eu estou pedindo, se eu venho aqui e apoio que o Palmeiras tem que tirar a mão do bolso e tem que contratar jogadores bons, né? Eu não posso reclamar que o Palmeiras está pagando alto no Paulinho. Eu acho um bom jogador, gente. Eu acho que a maioria vai concordar. A única opinião diferente que eu vi aqui é que a torcida acha loucura por conta dele estar recém-operado.
e por ser um jogador que se machuca bastante. Mas eu acho que é indiscutível a qualidade do jogador. E o Abel já elogiou ele, inclusive, ou seja, se o Abel pode ficar até 2027 mesmo, como foi noticiado, né, que pode ser que ele venha aceitar a proposta de ficar até 2027, então pode ser que a ideia do Paulinho ser jogador do Palmeiras seja realmente verdade, né, já que seria um pedido do Abel e o Abel gostaria aí dessa contratação. Mas eu acho que caminhão passando. Mas eu acho que muita coisa ainda vai acontecer nessa negociação. O Palmeiras não costuma facilitar em negociações complexas, ainda mais como esta, ainda mais envolvendo os jogadores em troca, né? Porque aí iria o Rony mais quem? Porque antes era Gabriel Menino e o Patrick, agora seria Rony mais quem? Será que entrando o Rony diminuiria um pouco o valor? Vocês vão falar que não, né? Tem que dar o Rony mais dinheiro ainda. Eu tô ligado, você que é torcedor e não gosta do Rony. É só uma brincadeira, gente. Enfim, deixa o comentário de vocês, a opinião de vocês aí. Surgindo alguma novidade, alguma informação diferente, eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, vou ficando por aqui. Até mais. Avante, palestra.